Então, ó, a observação que a gente faz aí, que é essa observação que eu estava comentando com vocês, é que o número de comparações não é função só do tamanho do vetor, né? Ele é função de outras coisas que a gente não consegue controlar, que são os valores que estão dentro do vetor, tá? Lá no mínimo, só era relacionado com o tamanho, né, do vetor. Então, se eu tivesse um vetor de tamanho 1000, eu tinha que fazer lá 999 comparações, tá? Por quê? Porque lá no mínimo você tem que sempre percorrer todos os elementos. Nesse caso aqui não, nesse caso se você encontrou o elemento lá, você pode parar a execução do teu algoritmo, tá? Então não tem só a ver com o tamanho do vetor, tem a ver com outros fatores, e aí que a gente quebra em melhor caso e pior caso, tá? Vamos começar analisando o pior dos casos, tá? E assim, talvez antes de entrar até nessa discussão de melhor e pior caso, uma questão que pode acontecer assim, mas por que você quer sempre assim, ou analisar o melhor dos mundos ou o pior dos mundos, né? Quer dizer, ou você está sendo super otimista, ou você está sendo super, super otimista ou super pessimista, tá? Bom, a gente vai fazer dessa forma aí até mais para frente. Aí eu entro em detalhes mais por que a gente acaba tomando essas atitudes extremas, né? Ou melhor caso ou pior caso, e nada no meio, tá? Mas a gente vai olhar o que seria uma análise de caso médio, mas a gente só vai discutir mais para frente. Mas o que eu estou falando é assim, que 99,9% das análises que fazem aí em computação, né, na área de computação, elas são as análises de melhor caso e análise de pior caso. Tá? Essas análises médias aí que a gente vai ver mais para frente, a gente acaba não fazendo. Tá? E a análise de pior caso, de certa forma, é assim, você está olhando o pior dos casos, né? Você está sendo super pessimista. Então, teu algoritmo nunca vai poder você nunca vai ficar decepcionado com o teu algoritmo, se você está sempre sendo pessimista, né? Você está olhando sempre o pior caso, tá? E essa que é a ideia, nunca vai passar do pior caso, né? Você fazendo essa análise do pior caso. A análise do melhor caso já é uma coisa assim, o pessoal faz, mas não é tão interessante, porque daí você tem que ser sempre muito otimista e você sempre vai, né, teu algoritmo sempre vai te deixar na mão daí, né? Então a análise do pior caso é interessante, você nunca, pior do que isso não fica, né? Tá? Então tá, aqui eu novamente usei minha notação matemática aqui, tá? O que significa isso daqui, ó? E o que eu tô definindo aqui de novidade é esse C mais de N. C mais de N é assim. Então, max, né? Notação de conjunto aqui, ó. Um conjunto, vamos ler isso daqui matematicamente. Um conjunto de números, tá? Mas o que representa esses números? São as comparações lá, né? São as comparações, tá? Quantas comparações tal que o tamanho do vetor é igual a n. Tá? Então, assim, o que eu estou fazendo aqui essencialmente é pegando assim, ó. Pego todos os vetores possíveis de tamanho n. Todos. Tá? Pode ter qualquer número lá. Pegando todas as possibilidades de vetores de tamanho n, o tamanho é sempre o mesmo, n. E aí, para alguns deles eu tenho, sei lá, uma comparação só, outros eu tenho duas comparações, outros eu tenho 3, outros eu tenho 1000. E eu pego todos esses números aí. E é esses números que vão aparecer aqui no C, né? Que são os números de comparações. E aí eu vou ter um conjunto de números. Só que daí eu pego o maior desses números dentro desse conjunto aqui, tá? Então, basicamente, é assim, eu te dou um N e eu estou pegando o maior dos números. Ou seja, eu estou analisando o pior caso, o pior caso do número de comparações, quando a comparação tem o valor máximo possível. Sempre pensando, né, em tamanhos de vetor iguais, tá? E aí a minha pergunta é assim, ó. Como é que são as entradas, as instâncias que tem tamanho n, para as quais o número de comparações vai ser o pior possível, tá? Que tipo de instância de entrada que eu vou passar para o meu algoritmo e que ela vai me dar o pior dos casos de execução?
tá? Aí talvez na tua intuição é fácil de ver, ou talvez você pode ver até mesmo de maneira aqui mais matemática, mas é sempre você cair nesse caso aqui. Sempre você cair nesse caso significa o quê? Significa que você nunca encontra o elemento X lá, tá? E esse vai ser exatamente o pior caso, ou quando o X não pertence ao vetor, né? Porque você tem que olhar todas as posições, e você não vai encontrar ele lá, tá? Então a resposta para essa pergunta, né, como são as instâncias de tamanho n para as quais elas vão me dar o número de comparações dessa instância ruim, né, dessa instância péssima, ela vai ser o pior número de comparações possível. Bom, isso vai ser as instâncias onde você nem encontra o elemento lá dentro, tá? Então, ó, são instâncias cuja única resposta é não ou A, tá? Até o A é uma das respostas aqui que ela vai dar o pior caso, porque pode ser, né, que você está trabalhando aqui com esse vetor, né? Aqui é o B, aqui é o A, tá? E no momento em que você comparou aqui a última vez com o A, você já teve que fazer várias comparações, né? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E quando você chegou aqui, que você for testar o caso base, tá? Você já não vai estar comparando mais com elementos do vetor, você só vai comparar os índices, né? Para ver se são índices viáveis ou não, né? Tamanhos de vetores que fazem sentido ou não, tá? Então, até assim, se você encontrar na última posição aqui, também é um pior caso, tá? Depois você pode pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu posso escrever aqui minha relação de recorrência da seguinte forma. Se o tamanho do meu vetor é igual a zero, tá? É aquele caso em que eu já ultrapassei os índices aqui, né? Então, eu vou fazer 0 comparações. Tá? Isso vem lá do meu algoritmo lá, tá? E aqui é o caso contrário, tá? Então isso daqui é se A menor ou igual do que B, né? A gente pode traduzir aqui também lá para aquela história, né? Tipo, então é 0 menor ou igual do que B menos A. E aí a gente lembra que B menos A é a mesma coisa que N menos 1, né? Que N menos 1. Portanto, N é maior ou igual do que 1, tá? N maior ou igual do que 1 é exatamente o caso contrário do N igual a 0, né? Ou poderia escrever também que dá na mesma, falar N maior do que 0. Então aí fica bem evidente, né, o caso contrário. N igual a 0 e N maior do que 0. Você está trabalhando com N inteiro, né? Enfim. E essa daqui que é a minha relação de recorrência, tá? Do pior caso. E aí eu posso resolver agora a recorrência, nós vamos fazer aqui, tá? Então, só copiando, então, ó, vamos olhar aqui a recorrência, só copiando ela é assim, ó, vou copiar aqui no cantinho, é o C+, né? Tipicamente eu vou usar C+, aqui para denotar pior caso e o C- para melhor caso. C+ de N vai ser igual a 0, se o N for igual a 0, e ela vai ser 1 mais C+ de N menos 1, tá? Se o N for maior do que 0, tá? Ok. E aí a gente pode, partindo disso daqui, a gente pode resolver a recorrência. E como é que faz para a gente resolver a recorrência? Exatamente igual a gente fez lá na aula passada, na aula do mínimo. A gente vai abrindo a recorrência. Então tá, ó, começa daqui do C mais de N, né? Isso daqui por definição, pela nossa definição da recorrência aqui, né? Isso é C mais de N menos 1, tá? Aí, novamente, a gente abre isso daqui, né? Usando a própria definição recursiva. Isso daqui vai ser 1 mais C mais de N menos 2, tá? E aí, abrindo aqui, novamente, você vai ter, né, aqui abrindo assim, né? Você vai ter 1 mais C mais de N menos 3, né? Então, você fazendo isso diversas vezes, você vai entender que você vai ter I mais C mais de N menos I, tá? Esse é o padrão que a gente encontrou. Então, por que a gente faz algumas vezes aqui? É justamente para encontrar esse padrão. E aí a gente escreve o padrão aqui, como se eu tivesse feito isso várias vezes, tá?
E a pergunta é agora, quando que para, né? Então, isso daqui vai parar quando esse parâmetro aqui atingir a base, tá? Então, isso daqui é assim, ó, quando para. Vai parar quando n menos i, que é o parâmetro, for igual a zero. E aí você isola o i para saber exatamente quantas vezes que você teve que fazer esse processo de ir abrindo, né? Então, o i aqui vai ser igual a n, tá? E aí você substitui. Então, substituindo, percebam que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz da vez passada, tá? O mesmo processo. Substituindo, então, o meu C mais de N vai ser, então, agora eu substituí o I pelo N, então vai ser N mais C mais de N menos N, que é igual a N mais C mais de zero, porque N menos N é zero. E C mais de zero, então C de zero é o quê? É zero. Tá? Então fica exatamente N. Tá? Então, na análise do pior caso, a gente faz N comparações. N comparações com elementos do vetor. Essa é a nossa conclusão. E para o melhor caso? Bom, o melhor caso também, ele tem assim a mesma definição aqui, matemática, né? Então, o conjunto, né? Isso aqui é conjunto dos números de comparações sempre que o vetor tiver tamanho n, tá? Eu vou montar esse conjunto porque eu tenho diversos vetores do mesmo tamanho n, né? Só que cada um deles vai me dar um número de comparação diferente. E aí eu vou pegar o menor de todos. Isso é o melhor caso, né? Então eu vou pegar o menor de todos aqui, tá? E aí, assim, como são as instâncias x, v, a, b, tal que o tamanho delas é igual a n, para as quais o número de comparação é igual ao menor número de comparações possível, tá? Como são essas instâncias? Como são essas entradas? Que o vetor vai me dar o menor número de comparações possível. Bom, muito simples, né? Se você está buscando um elemento x, tá? Num vetor que começa na posição A e vai até na posição B, se a gente está começando do jeito que o nosso algoritmo funciona, ele sempre começa da última posição. Se você encontrar o x logo de cara aqui, tá? Encontrou o x aqui, né? Ele vai comparar, né, o v de b, então ele acessou uma posição, né, do vetor v de b e comparou com x. Ele fez uma comparação com o elemento do vetor e acabou. Ele já devolve o valor lá, que é o b, né, no caso, que é a posição onde o x está, e acabou, tá? Então esse seria o melhor caso, né? Então poderia escrever aqui, ó, dessa forma, assim, ó. São instâncias para as quais o b é a resposta, né? Logo de cara você já achou. Nesse caso, C menos de n aqui, né, que é o melhor caso, vai ser zero se o n for igual a zero. Isso aqui é só para constar, vamos dizer, para deixar bem do padrão como estava antes, né? Se eu tiver um vetor que não faz sentido, né, tiver menos do que um elemento lá dentro, você não vai fazer nada, né? Você vai bater na base, na verdade, e a base não faz comparação nenhuma. Agora, se você tiver um vetor com pelo menos um elemento lá dentro, aí o melhor caso é você já encontrar o elemento logo de cara lá na posição B, tá? Bom, então assim, a diferença do assunto dessa aula aqui para da aula passada é que, então a aula passada era o mínimo do vetor, né? O mínimo, para você encontrar o menor elemento no vetor, você tem que percorrer todos os elementos do vetor sempre, tá? Nesse caso, quando você está buscando um elemento no vetor, você pode parar antes, tá? Por isso que tem melhor e pior caso, por isso que você tem essa divisão aqui de melhor e pior caso. Só existe melhor e pior caso? Não, você tem os casos intermediários, mas a gente acaba não fazendo análise disso daqui, tá? Acaba ficando um pouco complicado e, como eu falei, a gente vai comentar mais para frente sobre essas análises aí, tá?
Agora, um erro comum, né, quando eu faço esse tipo de pergunta, que nem eu fiz aqui no slide anterior, né, como são as instâncias de tamanho n para as quais elas dão o custo do melhor caso? Né? Muita gente responde assim, são as instâncias as entradas, né, de tamanho 1. Tá? E essa resposta é errada. E assim, eu costumo sempre pegar nesse ponto, avisar os alunos desse ponto, e eles sempre erram isso na prova, tá? Porque quando você está falando de melhor e pior caso, não tem a ver com o tamanho do vetor, tem a ver com o tipo do vetor, né? Os dados que você tem internamente. Por isso que você considera, né, que você está sempre trabalhando aqui com um tamanho fixo, n, só que ele está falando qual que é o tipo do vetor, tamanho fixo n, tá? Pode pensar assim, que tamanho 1000, né? Sei lá. Qual que é o tipo daquele vetor que vai me dar o melhor caso ou que vai me dar o pior caso, tá? Então, melhor e pior caso não tem a ver com o tamanho do vetor. Tem a ver com você pegar um tamanho fixo, mas tem a ver com os dados que estão dentro do vetor, tá? Então não façam, por favor, não façam essa confusão aí quando eu perguntar o que é o melhor caso e o que é o pior caso. Se falar que é um vetor de tamanho 1, tá errado. Tá? Tá errado. Tudo bem que vai fazer pouca comparação, mas não é isso que tem a ver com melhor caso e pior caso. Né? Tem a ver com os dados que estão lá, o tipo do vetor. Tá? E finalmente, aí, o que a gente pode concluir? Tudo isso que a gente fez, né, no fundo, é uma demonstração de um teorema. Né? A gente foi bem formal nas nossas constatações aqui. Então eu posso falar assim, para toda instância XVAB do problema busca em vetor, com o A menor ou igual do que B, o número de comparações com elementos de V efetuadas na execução do algoritmo busca está entre 1 e N. Tá? 1 é no melhor caso, e o N é no pior caso. Tá? Obviamente, como eu falei, você tem um mundo entre 1 e N, né? Que são os casos intermediários ali. Mas a gente não lida com eles. Ok? Então é isso aí.